E aí, pessoas? Bom, esse é mais um Mandando a Real, só que esse é Mandando a Real especial. Antes da gente começar, deixa eu te mostrar a parceira que tá aqui comigo. Ah lá, olha só, bagunçando tudo, né? Né, Tatinha? Essa aqui foi uma gatinha que apareceu em casa, apareceu do nada, gente, apareceu pequenininha, miando, a gente cuidou dela e já tem uns 4 ou 5 anos que ela tá aí com a gente, se não for mais. Pessoal, hoje é dia 13 de maio. 13 de maio de 2022. É uma data importante. Você tá vendo isso aqui? Eu sou negro. Eu sou filho da mãe África. É assim que a gente fala, né? Então, eu não sei se você conhece toda a história da escravidão, mas a escravidão não começou só com os negros. Eu nem sei se vai dar tempo de falar tudo nesse vídeo. Mas os primeiros relatos que você estuda na história, na sociologia, quando as cidades começaram a ser fundadas, quando o homem deixou de ser nômade, é da antiga Suméria. Você vê que ali já havia o registro de terem escravos. Até no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, você vê que tanto o povo hebreu, eles foram uma época escravo e também tiveram escravos. Então era comum quando as nações guerreavam, quando a coisa acontecia, a nação vencida, eles eram levados como cativos para serem escravos. E chegando aqui, depois da Idade Média, no século XVIII, coisa e tal, os europeus, eles aprenderam com os africanos como escravizar as pessoas. Entendeu? Porque, querendo você ou não, os africanos, eles também tiveram escravos. Eles também tiveram escravos brancos. Também tiveram. Inclusive, eu não estou lembrado agora, mas depois, se você souber, você deixa aí no comentário. Ou se eu lembrar, eu coloco. Mas o homem mais rico da história do mundo foi um negro. E ele tinha muito escravo. Ele, se não me engano, ele é um etíope, né? Inclusive, a Etiópia existe até hoje. Então, o que acontece? Quando o português, o branco português, o europeu, eles dominaram o mundo na época das grandes navegações. E você vê sim que as tribos negras brigavam entre eles. Então o europeu não chegava na África, entrava no continente e ia caçar o negro para vender ele como escravo, não. Quando ele chegava ali no litoral, o negro já estava ali como mercadoria. Então as tribos brigavam, as tribos pegavam ali, pegavam o rei, pegavam e vendia com mercadoria. Vendia com mercadoria em troca de algumas coisas e tal, e assim que acontecia. Aí como eles tinham várias comunidades, mundo afora, vários territórios, Espanha, Holanda, Portugal, França, Países Baixos, então eles levavam os negros para esses lugares, né? E se tornou comum o tráfico negreiro. Só que quando os negros eram colocados no navio negreiro, eles eram colocados no porão, sem condições nenhuma. Eles passavam fome. Para você ter uma ideia, muitas vezes metade dos negros chegava a morrer. Eles chegavam a morrer. E o que acontecia? Eles eram jogados no mar. Tanto que chegou uma época que peixes carnívoros, tubarões, outros peixes se alimentam. Desculpa aí, pessoal, deu um pause que o avião tava passando. Aqui onde eu moro é rota de avião. Então, tubarões começaram a seguir os navios. Por quê? Porque sempre tinha negro que era jogado no mar. E quando o negro chegava aqui no Brasil, geralmente era no Rio de Janeiro, no Porto Santos, ele tinha 2 lugares para ir. 2 lugares. Se ele estava morrendo, ele era jogado numa vala comum. E ali ele morria. Acabava de morrer. Se ele ainda estava forte, podia ser recuperado, ele era levado para um lugar chamado Casa de Engorda. Olha só que situação. E ali ele era engordado, porque ele ia ser vendido. Para custear todo o gasto da viagem, da comida, das coisas. E ali você tinha crianças, você tinha mulheres, você tinha homens, você tinha reis.
E assim era a vida do negro. Ele era vendido, ele era propriedade. E o trabalho não era fácil, era de sol a sol, era debaixo de apanhar, era debaixo de comer ruim, era debaixo de, muitas vezes, sabe, imagina aquele dia que você levanta com febre, você não tem um remédio para você tomar e você tem que trabalhar debaixo do sol, num canavial, cortando cana, sem ter uma proteção, nada, aquelas folhas da cana cortando o seu braço, você ali, e você tinha que trabalhar, tinha que render. E se muitas vezes não render, você ficava sem comer. Eu sabia como que era a lida com o capataz, com o dono da fazenda. Tinha os negros que eram separados para reproduzir, tinha as negras que iam morar na casa grande, né, para servir ali também, né, ser objeto sexual do senhor dela. Então a história é muito, 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 muito rica, a história do negro, e pouca gente conhece essa história. Então o que sucede? No século XVIII, século XIX, né, que é 1800 a 1900, a princesa Isabel começou a vir aí assinando uma série de leis para alforriar os negros. Então começou a assinar leis aí, lei do ventre livre, que o negro, ele, a partir daquela data, ele passava a ser livre. Mas o livre é entre aspas, por quê? Porque embora a criança nascesse livre, o pai era escravo, a mãe era escrava. Então a criança servia na casa grande, a criança servia para ser companheiro da outra criança, para fazer serviços menos pesados na casa grande. Então essa lei era uma lei só no papel, a lei dos sexagenários. O negro não chegava aos 60 anos, o trabalho era tão ruim, tão doído, que ele morria aos 35, 40 anos. Era muito forçado, era muitas surras, era muito apanhar. Isso quando ele não fugia, ele não era morto na fuga. Muitas vezes chegava no quilombo. O quilombo também, ele era escravizado. Ah, tá. Outra coisa que vocês têm que saber, Zumbi não era esse cara tão bonzinho não, entendeu? Zumbi dos Palmares, para você ter uma ideia, ele, para ser o líder dos Palmares, ele matou o tio dele, que era o Ganga Zumba. Então ele matou o tio dele e tomou posse ali. Então quando o escravo chegava, se ele era fugido, ele era integrado. Mas muitas vezes chegava um capataz, uma coisa assim, e negociava e o escravo voltava a ser escravo. Também no Quilombo Palmares tinha os escravos também. Você tá entendendo? Então tem muita coisa. Depois a gente, se vocês quiserem, a gente também faz um vídeo falando dessa história do zumbi. Então, pessoal, mandando a real, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, alforriando todos os escravos. Por que ela fez isso? Porque ela é uma alma nobre, bom coração, a princesa Isabel Redentora. Ah, não é por causa disso não, porque a Inglaterra estava batendo forte contra a escravidão. Por quê? Porque a Inglaterra estava inimiga contra a Espanha. E a Espanha estava muito forte no tráfico de escravos, tirando o Brasil aqui, entendeu? E a parte dos Estados Unidos ali hoje, todo o resto da América era espanhola, por causa do Tratado de Tordesilhas. Então a Espanha tinha muito escravo, tinha muita coisa, entendeu? E a Inglaterra queria quebrar a Espanha, então começou a afundar navios. Começou a afundar, começou a bater, começou aquela coisa a outra. Então o pessoal já viu que não era tão negócio ter escravo. Tanto que o Ceará, 4 anos antes, em 1884, começou já a alforriar os escravos. Começou a vender. Chegou uma época que ninguém tinha mais escravo no Ceará. E aí aquela pessoa que já teve escravo começou a se posicionar contra a escravidão. Entendeu? Então o que acontece? A Inglaterra era a potência naquela época. A Inglaterra começou a pressionar. E o Brasil era uma nação recém-levantada, porque eles declararam a sua independência em 1822. E ali fazia o quê? 66 anos. Então eles queriam reconhecimento da Espanha, da Inglaterra, das grandes nações como nação emergente, coisa e tal. Tanto que o Brasil foi a última nação a declarar a independência dos escravos. Então, pessoal, a princesa Isabel não assinou porque ela era boazinha, não. Tinha pressão, coisa e tal. E a pressão era grande. Então, 13 de maio tem muito significativo pra gente. E o negro, o que acontece? De um dia pro outro, ele se viu livre. Tá, mas e aí?
Vai para onde? Vai para que lugar? Não tem estudo, não sabe ler, muitos chegaram há pouco tempo, não sabe falar a língua nativa, não tem um terreno, não sabe plantar, sai da fazenda e vou comer o quê? Tô com meus filhos aqui. Aí o negro pegava muitas vezes e voltava para portão da fazenda. Falava, deixa eu ficar aqui, deixa eu trabalhar, deixa eu morar aqui, entendeu? E muitas vezes os negros que não tinham onde ir saíam das senzalas e iam formar favelas. Então, aí o negro começou toda aquela segregação. Aqui no Brasil ainda não é tanto, né? Hoje, graças a Deus, está muito menos, mas tem sim. Mas em países assim, tipo Estados Unidos, ali é gritante. Ali você tem um bairro de negro, você tem o Harlem, você tem o Bronx, e você tem bairro de italianos, você tem bairros de latinos, você tem bairro de chineses. Eles não se misturam. Até em filmes que você pode ver as cadeias assim, eles são separados, eles ficam em blocos separados, porque eles não têm aquela coisa que está se ajustando. Então tem essa segregação. Então o negro se viu do dia para a noite sem nada. E aí? E poucos negros se sacaram na história. Machado de Assis, ele era negro. Você não ouve falar que ele era negro. André Rebouças, engenheiro, era negro. Você não ouve falar. Entendeu? Luiz Gama, José do Patrocínio, eram negros também. José do Patrocínio, ele tinha um jornal, né? E era jornalista. E você não ouve falar desses caras na história. É muito pouco se fala deles. Então, pessoal, não estou falando assim que a história foi má com os negros. A história foi má desde que o ser humano aprendeu que deveria haver escravidão sobre outro ser humano. Entendeu? E ainda hoje, as pessoas vivem em condições análogas à escravidão. Você acha que no Brasil não tem escravidão? Quanta gente que está enfiado nesses fundos de fazenda aí, ó, debaixo de ordem de capataz, debaixo de revólver de grileiros e não pode sair. Entendeu? Trabalhando a troco de comida e sempre tá devendo. A gente vê casos e casos, né? Então isso é o Mandando a Real hoje, pessoal. Então, é muita informação que a gente traz, informação que a gente lê, que a gente pesquisa, que a gente vê, e a gente vê que muitas vezes as coisas que ensinaram pra gente na escola foi uma coisa meio resumida, não ensinaram o todo da história para você. Então, procure saber, o conhecimento é importante. O conhecimento abre portas, beleza? Bom dia, Deus abençoe você. Compartilha, curte, comente, quero que você comente o vídeo, tá? E se quiser, vem debater com o professor, tá? Aquele abraço.